Fala galera, tudo tranquilo, tudo belezinha, tudo no amor? Cara, eu vou solucionar uma questão da SpaceX, famosa PrEP, você já tá no sangue, né? Você quer selva de verdade. Cara, eu vou solucionar a questão de estática, né? A parte da física que estuda as condições de equilíbrio de um determinado sistema. Legal? Então, cara, por que eu estou trazendo estática? Porque é um dos assuntos, ou o assunto mais recorrente na prova. Então, todo ano tem questão de estática na prova da SpaceX. E não é questão fácil, tá? Entre as questões mais difíceis da prova. Vamos ler o enunciado para a gente, sanar com todo amor, com toda alegria. Vamos. Muito grande, por sinal, mas vamos lá. O desenho abaixo apresenta uma barra metálica ABC em formato de L. De peso desprezível, com dimensões AB igual a 0,8, ou seja, esse segmento aqui que eu não anotei, AB igual a 0,8, em contrapartida BC igual a 0,6. Articulado em B por meio de um pino sem atrito e posicionado a 45 graus em relação à linha horizontal. Bonito e interessante. O que ele fala aqui? Na extremidade A é presa uma esfera homogênea de volume igual a 20 litros, ou seja, uma esfera perfeita, certo? Uma esfera bem bonitinha, não há nenhuma imperfeição. Bonito? Legal. E peso igual a 500 newtons. Aí vem, está presa por meio de um fio ideal tracionado. A esfera está totalmente imersa, sem encostar no fundo do recipiente com água. Muito maneiro ele ter dito qual é a substância que está contida nesse pote aqui, que é a água, né? Conforme a figura abaixo. Ele quer saber o módulo da força, o módulo da força F, que faz 90 graus com o lado BC, e mantém um sistema em equilíbrio estático com o desenho abaixo. Então a gente vai estudar a condição para que esse sistema permaneça em equilíbrio, que é a estática, na verdade, né? Cara, primeiro, muito lindo e interessante, a gente vai analisar aqui, nesse recipiente, a gente vai analisar a condição de equilíbrio, né? Perceba que há um fio suspendendo essa esfera. Então, se há um fio, a gente tem que lembrar da atração, certo? Que é a força que o vetor tração vai apontar para o meio da corda. Muito bonito, interessante. Só que como essa esfera tem a sua massa, então ela vai ser atraída, né? Ah, tá. Então ela vai ser atraída, então eu vou ter uma força-peso. Bonito e interessante, uma força-peso. Isaac, há mais alguma coisa? É claro, porque essa bola está contida em uma substância. E essa substância que estamos falando é a água. Então, a gente tem que lembrar lá do teorema de Arquimedes, ou seja, lá do empuxo, certo? Então, a gente tem que lembrar do nosso empuxo. Aí, qual é a condição de equilíbrio, Isaac? Primeiro, a gente tem que ilustrar o vetor empuxo, visto que a orientação dele vai ser lá para fora do líquido, certo? Para fora dessa substância que nós chamamos de água. Então, eu tenho um vetor aqui, vou ilustrar com mais clareza. Eu tenho um vetor E, certo? Que é o empuxo, eu tenho tração e tenho um peso. Isaac, qual é a condição de equilíbrio? Ah, meu filho, a condição de equilíbrio é que, tração mais impulso tem que ser da mesma intensidade da força-peso. Então, bonito, Isaac, escreve aí para a gente entender. Então, eu sei que o módulo da tração, certo? O módulo da tração, tração mais impulso, a intensidade do impulso tem que ser igual à intensidade da força-peso. Isaac, mas você tem que encontrar essa força aqui, certo? A força que a barra faz no fio, ou que o fio faz na barra, certo? Então, o que eu quero encontrar, na verdade? A tração. Então, eu vou isolar a tração e vou encontrar algo do tipo que o peso menos o empuxo é igual a tração. Isaac, mas qual é a fórmula do empuxo? Puxa que eu puxo o empuxo. A tração é igual ao peso menos o empuxo. Só que o empuxo, ele depende da substância, depende do volume submerso, certo? E do campo gravitacional, ou seja, da gravidade. Então, ele depende disso tudo, ou seja, a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Então, ele nos forneceu o peso menos, μ vezes V vezes G. Então, essa é a tração. A gente acabou o nosso primeiro passo aqui. Então, eu vou colocar aqui de verdinho, nosso primeiro passo.
Sacou? Isaac, onde você vai lá para o segundo passo? Cara, o segundo passo, eu vou até ilustrar aqui, ó, a gente tem que analisar aqui, ó, essa parte da barra. Então eu vou ilustrar a barra aqui assim, ó. Certo? E o fio tá dessa maneira, não tá? Eu vou ilustrar o fio de outra cor para ficar mais visível pra gente. Ó, o fio tá dessa maneira aqui, ó. Certo? Então, perceba que essa força F, ela é perpendicular à barra. Então, o ideal é com que eu ilustre um eixo, ó, eu vou ilustrar, eu vou tomar a barra como parâmetro para eu ilustrar um eixo, certo? Ó, esse eixo aqui, ó, de laranja, um eixo Y e um eixo X, que já coincide com a barra. Show de bola? Perceba que essa resultante aqui, ó, que é essa tração, ela não está contida em nenhum dos eixos. Então eu tenho que fazer a decomposição vetorial, certo? Ou seja, eu tenho que decompor esse vetor, né? Em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X. Mas ele nos forneceu um ângulo. Claro que ele nos forneceu. Esse ângulo aqui é de 45, né? Visto que eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Então os ângulos internos são 90, 45 e 45. Saca? Então, se aqui é 45, estamos falando de um triângulo retângulo isósceles, aqui em cima também vai ser um ângulo de 45 graus. Então, perceba que aqui, ó, deixa eu ver, aqui eu tenho um ângulo de 45. Certo? Isaac, então o que você vai fazer? Olha só que brilhante, aqui que entra a teoria da estática. Se eu fizer a decomposição em relação a esse eixo, eu vou ter uma T vezes seno, né? T seno de 45. Em relação a este eixo de roxo, eu vou ter T cosseno. Legal. Então aqui eu vou ter uma T seno, bonito, brilhante. T vezes seno de 45, certo? E aqui, outra de verde, a outra componente, eu vou ter T vezes cosseno de 45. Isaac, agora como eu posso afirmar que o sistema está em equilíbrio? Cara, a gente afirma que um sistema está em equilíbrio nessa situação quando não há rotação, nem no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então o sistema está em equilíbrio quando a soma de todos os momentos horários for igual à soma de todos os momentos anti-horários, certo? Porque se eu tiver um momento horário que seja diferente do momento anti-horário, eu percebo que vou ter uma rotação para esse sentido aqui, certo? Por conta desse momento acrescentado. Mas se os dois momentos coincidirem, a gente afirma que o corpo extenso ele vai estar em equilíbrio por conta do momento. Então, o momento é basicamente a força exercida, a força aplicada em um corpo, e eu tomando uma distância. Isaac, distância em relação ao quê? A um ponto fixo, a um ponto adotado. E neste ponto não gera momento. Se é um ponto fixo, eu estou dizendo que neste ponto não haverá rotação. Então o momento ali, ele tem que ser nulo, para que não haja rotação. Então eu vou adotar o momento aqui no B. Porque se eu adoto o momento no B, perceba que o B ele é o próprio ponto fixo. Então não há distância em relação a ele. Logo, o momento, se a gente sabe que o momento é força vezes distância, se D é zero, o momento é nulo. Ah, tá. O momento é nulo. Então eu vou trabalhar só com essas duas forças. Então ele nos forneceu a distância do ponto A ao B, do ponto C ao B. Então eu tenho que fazer a soma desse momento aqui, desse momento horário, com esse momento anti-horário. Na verdade, não é nem soma, né? Basta eu igualar os momentos e eu acabo com a questão. Então, eu sei que o momento anti-horário tem que ser igual ao momento horário. Então, Isaac, faz aí para a gente perceber, para a gente entender. Então, o momento é a força vezes a distância. Então, qual a força que a gente encontrou aqui? Tração menos o empuxo, né? Ah, tá. Isaac, mas será que eu vou utilizar alguma coisa? Claro que você vai utilizar. Não a tração, mas a componente da tração, que é essa força aqui. Isaac, essa força aqui, na horizontal, que está no mesmo paralelo a esse segmento AB. Esta força aqui, ela não vai gerar momento, certo? Porque não há nenhuma inclinação em relação ao eixo. Ela está no mesmo sentido do eixo. Então, o momento ali
é igual a zero, né? Essa força não gera momento, não causa uma rotação na barra, certo? Ó, se eu tenho uma barra e eu aplico uma força aqui, uma força paralela a ela, não vai gerar momento. Mas se eu aplico uma força com que eu tenho uma inclinação, qualquer que seja, eu consigo gerar momento. Então o momento ele é influente por conta da inclinação. Então aqui eu tenho inclinação, essa componente em relação ao eixo Y vai gerar momento, pode causar a rotação deste corpo extenso. Sabe o que é corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo no qual as dimensões dele não são desprezíveis, diferentemente de um ponto material. Então eu posso diagnosticar esse corpo como um corpo extenso, certo? Show de bola? Porque a força aplicada na extremidade pode ser diferente da força... o momento na extremidade pode ser diferente do momento no meio do corpo. Então a gente consegue perceber que é um corpo extenso. Legal? Teoria, aquela parte conceitual, e vamos desenvolver. O momento anti-horário, olha que bonito, olha que brilhante. Ó, a tração vezes o cosseno, tração vezes seno de 45, né? Vezes a distância, ou seja, a distância da força que eu aplico em relação ao ponto fixo, a distância de A a B, que é 0,8, é igual a F que eu quero, vezes a distância da força, do ponto que eu aplico a força ali, na barra, até o ponto fixo B. Ou seja, o segmento BC que ele fala pra gente que é 0,6. Agora é só continha, né? Porque eu sei quem é T. Olha só como é brilhante, porque T, ó, eu posso até fazer a continha aqui mesmo para facilitar lá. Perceba que o peso é de 500, né? 500 menos μ vezes V vezes G. Densidade da água 10 ao cubo. Isaac, ele deu litros. Poxa, tem que lembrar que 1 litro é igual a 10 a menos 3 quilogramas, certo? Então, perdão, opa, meu Deus do céu, falei besteira, muita besteira. 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Não me deixa dar esse mole, hein? Então eu vou ter aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Olha que brilhante, olha o que acontece pra gente aqui, ó. Perceba que aqui eu vou ter, ó, menos 3 com 3. Então eu tenho 200, eu vou ter 500 menos 200, que é 20 vezes 10. Logo, esse resultado aqui vai ser de quanto? Ó, de 300. Então guarda esse resultado aqui, que é 300. Então a intensidade da tração é de 300 newtons. Então a tração vezes o seno de 45, que é igual ao cosseno, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Então, 300 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 0,8. Eu posso cortar um zerinho aqui, ó, um zerinho aqui com um zerinho aqui. Eu posso dividir os dois lados por 2, né? De um lado eu tenho 8, de outro eu tenho 6. Posso dividir por 2. De um lado dando 4 e outro dando quanto? 3, né? Então eu sei que, ó, vou colocar até de outra cor, 300 vezes raiz de 2 vezes 4. Ó, esse 3 passo dividindo. É igual a F. Ah, Isaac, será que eu consigo fazer? Claro que você consegue, porque, ó, 300 dividido por 3 dá 100. Isso aqui dá 100. Opa! 4 dividido por 2, isso aqui dá 2. Logo, qual o resultado? 100 vezes 2 vezes raiz de 2. Logo, o resultado aqui é 200 raiz de 2 newtons. Sacou, meu garoto, meu consagrado? Lá, ó, o gabarito, letra A. Foi, família? Vocês conseguiram compreender? Conseguiram entender? Cara, eu tratei desse assunto que é um assunto muito recorrente. Se você não entendeu muito, volta e assiste de novo, valeu? Mas é uma questão tranquila, a resolução é fácil. Basta você compreender o conceito de verdade que fica muito simples, valeu? Um forte abraço, ó. Fui! Tamo junto.